a política, ou os políticos, com algumas exceções, evidentemente, são tidos como pessoas não confiáveis. Você veja que a presença do político em qualquer lugar hoje é rejeitada. O político antes, né, ele era uma personalidade. Luiz Lourenço Lencioni Pereira é o entrevistado de hoje do programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí. Lencioni é primo do ex-prefeito Benedicto Sérgio Lencioni e do professor Frederico Lencioni. Advogado, esteve na política jacareiense nas décadas de 1970, quando foi vereador. Lencioni é casado com a artista plástica Lídia Viana e tem 3 filhos: o compositor e cantor Tuia Lencioni, o empresário Luiz Manuel e o arquiteto Luiz Francisco. Luiz Lencioni falará da vida, suas histórias, ricas lembranças da política de Jacareí e das amizades que fez ao longo desses anos todos. Bom, senhor Luiz Lencioni, obrigado por aceitar esse convite da entrevista, contar um pouquinho da sua história, né? O senhor é nascido em São Paulo? Sou nascido em São Paulo. Mas eu estou radicado em Jacareí já há muito tempo. Eu vim de São Paulo, eu era criança. Então eu praticamente sou jacariense pelo tempo que eu estou radicado aqui. O senhor não tem qualquer lembrança da sua infância em São Paulo, né? Tenho. Que tipo de lembrança o senhor tem? Tenho lembranças primeiro do local onde nós morávamos, que era na Vila Mariana, né? E lembranças de passeios, né? E de alguns fatos que aconteceram, né, comigo. Então eu tenho ainda alguma memória do período que eu vivi em São Paulo. Tem alguma coisa assim, uns detalhes que o senhor possa contar para a gente da época da sua infância? O que ficou na sua recordação? Algum fato importante? Olha, de São Paulo, como eu fiquei há pouco, né? Eu vim aqui bem criança, então eu tenho mais essa memória em termos de Jacareí, né? E Jacareí, para a época, entende, que eu vivi, era uma época muito diferente da de hoje, né? Era uma vida muito mais tranquila, né? Você não tinha, de forma alguma, esse problema de violência que nós temos hoje. Você percebia o tempo passar, né? Era aquela época que as pessoas, depois da tarde, né, se sentavam à calçada, né, para conversar. E um conhecia o outro, né? Hã? Um conhecia o outro, né? Exatamente. Era uma cidade bem menor, né, então você conhecia todas as pessoas. Quer dizer, hoje você veja a mudança que houve, em todos os sentidos, né? Você veja o ritmo da cidade. Você hoje, por exemplo, eu que militei na política, em função até das atividades que eu tive, Romero, eu antes saía em bairros, eu conhecia uma boa parte das pessoas. Hoje tem. Né? Você sabe que hoje eu saio na rua, então muitas vezes eu vou observando, deixa eu ver quem eu conheço pessoalmente, conheço de vista. Olha, você, de vez em quando, você cruza com algumas pessoas que você conhece, porque você não conhece mais ninguém. O pessoal fala que é o progresso, né? Pois é. A Jacareí começou a crescer de tal forma que as pessoas de outras cidades começaram a vir para cá, né? Recentemente, eu fui para São Paulo e depois voltei de ônibus. Aí eu entrei no ônibus, né, que vinha para Jacareí, e eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, puxa vida, eu acho que eu entrei no ônibus errado. Aí eu saí do ônibus e fui verificar se realmente era o ônibus de Jacareí. E era. Então hoje é essa situação, você vai se tornando cada vez mais um estranho na cidade, né? Fala um pouquinho sobre os seus pais, que tipo de pessoas que eram seus pais? Fala um pouquinho sobre eles. Olha, meu pai era uma pessoa assim muito conservadora, porque a família do meu pai viveu um bom tempo na cidade de Guaratinguetá, né?
Meu pai, ele foi nascido em 1890. Né? Então, naquela época, a educação, a criação era bem diferente. Era uma educação muito rigorosa, né? Tinha uma série de formalidades. Né? Então, meu pai era uma pessoa assim, uma pessoa de uma integridade, né? Sem igual. Né? Meu pai tinha um conceito e princípios de honestidade, de correção, entende? Que era uma coisa extraordinária. Meu pai era dentista, né? E meu pai, ele como teve essa educação, né, mais antiga, digamos, então eu sofri um pouquinho. O senhor tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Mas o senhor é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o mais novo. Porque eu imagino que você falou que seu pai deu uma educação muito austera. Foi. Mas quando vocês nasceram, ele já tinha mais de 50 anos, eu suponho. Olha, ele se casou com 52 anos. Entendeu? E minha mãe tinha 30, se não me engano. Quer dizer, ser criado por um senhor, né? Ah, sim. Nos anos 40, anos 50, a educação era daquele jeito mesmo, né? Outra, eu, por exemplo, na minha adolescência, você veja que meu pai já tinha uma certa idade. Então havia, assim, uma distância, um distanciamento, né, de mentalidades, né? E meu pai era bastante rigoroso, então era aquela educação que você só podia se sentar à mesa depois dele. Você não podia se sentar antes. Você não podia se sentar à mesa sem camisa. Né? Para você deixar a mesa, você tinha que pedir licença. Eu tinha horário para chegar em casa. Né? E era um horário assim, até 10 horas. Né? E os meus amigos, né, não tinha essa limitação. Então, às vezes eu estava na companhia deles, estava um momento gostoso, né? Naquela época existiam muitas se reunia o pessoal, tocava violão, serenatas, saraus, né? Então, eu chegava naquele horário que a coisa estava boa, eu tinha que ir embora. Porque meu pai, se eu chegasse depois do horário, ele não abria a porta. É mesmo? Já chegou algum dia que o senhor chegou depois e ele não abriu? Quantas vezes? Aí minha mãe que me salvava, entende? Então, você veja que eu tive assim, uma educação bastante austera, né? E o seu pai já tinha já se metia um pouco na política ou não? Eu nunca quis saber. Romero, você vê que coisa interessante que é a vida, né? O meu avô foi presidente da República, Rodrigues Alves, que era de Guaratinguetá. E o meu avô fazia oposição ao grupo do Rodrigues Alves. E meu pai assistiu tudo isso. Então, meu pai, ele acabou tendo assim, uma certa aversão pela política. E meu pai sempre dizia isso para mim, a respeito da política. Né? E no final eu acabei me tornando político. O senhor chegou a conhecer o seu avô ou não? Não. Mas era um homem forte na política. Ele tinha Exerceu cargos ou não? Não. Ele tinha uma participação porque ele tinha, assim, exercia uma certa influência na cidade, era uma pessoa, assim, bastante respeitada, entende? E ele fazia oposição à família. E meu pai assistiu tudo aquilo, porque, você imagine, mesmo naquela época, né? Muita ferocidade na política. Exatamente. Né? Então, meu pai pegou assim, ficou com uma certa aversão. E no fim eu me tornei político, né? E na sua adolescência, passando para a idade adulta, o senhor resolve fazer direito, né? Foi. O seu pai... seu pai era dentista, mas alguma da família te influenciou para seguir essa carreira ou não? Não. Eu, por exemplo, Romero, eu confesso que eu nunca fui assim um estudante dedicado. Né? Eu gostava muito de esporte, então a minha prioridade era o esporte, futebol, entende? Então eu não levava o estudo muito a sério. Meu pai, pela própria personalidade dele, ele era muito exigente nesse sentido. Né? E eu sempre fui meio relapso. Bom, aí meu pai faleceu, né? E aí eu... O senhor era adolescente ainda ou não? Eu era adolescente.
Não, eu era adolescente, não. Meu pai, quando faleceu, eu devia ter uns 20, 21 anos, por aí. Aí, meu pai faleceu e eu fiquei, né, com aquela posição do meu pai, da exigência com relação ao estudo, à formação, entendeu? Aí eu fiz uma promessa para minha mãe. Olha, eu vou dar uma mudada, né, e vou prestar vestibular para uma faculdade. E aí eu achei que o direito, entende, tinha mais a ver com o meu perfil. Aí eu prestei vestibular e ingressei. Nunca pensou em seguir a carreira do seu pai? Não. Nunca? Não, eu na verdade, Romero, eu não pensei em seguir, porque eu não tinha, assim, um determinado conhecimento, uma noção do que fosse a atividade dele. Aí, quando foi na hora de escolher, entende, o que eu faria, e eu achei que eu tinha mais vocação, digamos assim, para o direito, e fiz. E gosto muito. E a sua adolescência, o senhor foi falado que muito esporte, né? Muito esporte. Muito. Jacareí, naquela época, anos 60, era um celeiro, né, de basquete. Exatamente. O Jacareí, por exemplo, é uma cidade que tem uma determinada tradição no basquetebol, né? Então eu me lembro, Romero, que nessa época existia uma quadra que ficava ali onde é o Correio, tinha uma quadra ali, e depois tinha o ginásio, digamos assim, o ginásio não, um quadro do Dr. Marrelli, que tem até hoje lá, que parece que é hoje é acho que é um comércio, eu acho. Não, é uma danceteria, sei lá o quê. Entende? E ali tinha uma quadra que era coberta, então seria um ginásio pequeno, acanhado. Nessa época, o Trianon tinha um time excelente. Então, os jogadores iam para a seleção brasileira por jogarem no Trianon, né? Não, isso foi bem anterior, né, a essa fase. Mas nessa época, então, o time do Trianon era o professor Cissa, que é pai do Beto Teixeira, o Osíris Médici, da papelaria Osíris, o Jimmy Dyer, né? Tinha o Robertão, que era um professor. Então, o Trianon, o Jacareí, tinha um time assim muito equilibrado e respeitado. Eu me lembro, inclusive, que veio uma vez o Corinthians jogar aqui. E tinha, no Corinthians, naquela época, jogava um tal de Angelim, que era um dos melhores jogadores do país, né? Então teve essa época. Depois, mais tarde, o Trianon formou uma outra equipe com o Edevar, né? Simões, o Pedro Ives, o Biratã, né? Que era um timaço, né? Esse time chegou a ser vice-campeão brasileiro, entendeu? E depois teve uma outra fase também que nós montamos uma boa equipe e o Biratã era o técnico. Então eu fui, inclusive, diretor de basquete do Trianon. E também estava envolvido com o futebol também, né? Eu anteriormente, eu praticava praticamente todos os esportes, mas eu me saía melhor no futebol de salão. Então eu participei da equipe do Trianon na década de 60. Nessa época, o Trianon foi bicampeão do estado de São Paulo e sem força de expressão, Romero. A equipe do Trianon naquela época era considerada uma das principais no Brasil. A gente chegou, inclusive, a disputar jogos em outros estados, né? São Paulo, com as principais equipes. Nessa época, o Trianon tinha um timaço. E o senhor resolve entrar para a política de que forma? Como é que foi que deu na sua cabeça entrar para a política? Olha, em 72, o Benedito Sérgio Lencioni, ele foi candidato a prefeito. E aí ele me convidou. Bom, eu nunca... Ele é seu primo, né? Meu primo. Eu nunca pensei nisso, nunca me passou pela cabeça, entende, que eu fosse um dia ser candidato a alguma coisa. Aí o BN veio, disse, inclusive, dos propósitos que ele tinha, né? E da importância que era a participação, não sei o quê, e ele achava que eu devia ser.
Aí eu não aceitei de momento. Meu pai já tinha falecido. E meu pai tinha essa posição que ele era meio avesso à política. Aí eu comentei na minha casa, minha mãe, nossa senhora, falou, de jeito nenhum, você vai contrariar seu pai, não se meta nisso. Mas aí houve uma insistência muito grande, um mala que assa de amigos, entendeu? E aí, de repente, eu acabei sendo convencido e disputei as eleições e me elegi. Naquela época, a gente fala anos 70, né, a ditadura estava vigorando, né, no Brasil. Dois partidos só, né, Arena e MDB, e o senhor vai pela Arena, né? Pela Arena. Como é que foi essa fase? Eu pergunto aqui em Jacareí, se teve algum movimento, a gente estava falando até um pouco antes da gravação do professor Simplício, né? Sim, claro. Como é que o senhor se direcionou nessa época? Conta um pouquinho para isso sobre a gente. Olha, primeiro, a política em si. Eu, quando me elegi, Romero, o mandato não era remunerado. Então, eu tive um período sem remuneração. Aí veio a remuneração. Então, em função do mandato não ser remunerado, então, aqueles que queriam uma participação política, uma militância política, e que se candidatavam, eles tinham muito mais por objetivo, né, emprestar uma contribuição, entende, à comunidade, entende? E era uma função que tinha um sentido de munus público, né? Então, você percebia na maioria dos vereadores, no caso, que havia uma dose de idealismo, né? Muito evidente. Com a remuneração, começou um processo de transformação que a vereança acabou se profissionalizando. E acabou sendo a vereança uma profissão altamente rentável, né? Então, eu nunca concordei com a remuneração de vereador. Eu acho que realmente o sentido tem que ser de munus público. Tem que servir ao população. Servir, uma contribuição, você emprestar uma contribuição, né, em favor da comunidade, da coletividade. E entendo que deveria haver uma verba de representação. Porque o vereador, evidentemente, ele tem algumas despesas de representação, né? Então, é justo, entende, que ele tenha essas despesas ressarcidas, mas nada além do que uma verba de representação. Então, a remuneração, principalmente, ela desvirtuou muito, entende, o exercício dessa atividade. E hoje você vê que a gente vive aí um momento de total desvirtuamento. E naquela época que eu tinha falado antes, como é que o senhor se via em Jacareí nos anos da ditadura, o senhor que saiu candidato pela Arena, o senhor sentia alguma coisa assim ou não? Olha, uma das qualidades que eu acho que é fundamental ao político é a coerência. Coerência. Entendeu? Então, eu convivi com muitos companheiros, colegas, que eu discordava radicalmente das posições que eles assumiam. Mas à medida que eles demonstravam uma determinada coerência, uma determinada convicção dentro daquilo que eles faziam, sempre da minha parte, eles mereceram um grande respeito.